Essa semana foi uma semana muito agitada politicamente no Brasil. A gente teve o discurso do Lula em defesa do povo palestino, a gente teve as manifestações pelo fim da PEC da bandidagem, pelo fim da anistia, e tá tendo um debate sobre o Jones Manoel ser candidato a presidente do Brasil, e eu vou dar a minha opinião sobre isso como membro da Unidade Popular. Uma coisa muito benéfica aconteceu para toda a esquerda brasileira. O discurso anticorrupção veio pro nosso lado, e esse discurso em 2016 até mais ou menos 2021, 2022 era completamente dominado pela direita, fazendo um discurso moralista, sem querer combater de fato, e agora voltou pra esquerda. E esse discurso, ele ganha voto, tá? Ele atrai voto. Então eu vou tentar fazer uma análise mais imparcial possível, já digo entre aspas, porque eu sou abertamente comunista, mas eu vou tentar dar o menos de opinião possível, menos de coisas que eu quero que aconteça, sim sobre o que eu acredito que vai acontecer. Primeiro, eu acredito que a gente tá presenciando a queda do bolsonarismo. A gente tá presenciando uma queda da direita? Não. Talvez um pouco, mas do bolsonarismo em si é uma grande queda. O que o Eduardo Bolsonaro fez, o que o PL fez aprovando a PEC da bandidagem, isso foi um absurdo. Isso fez o bolsonarismo cair num declínio muito forte mesmo. E eu não espero ver ano que vem tantas pessoas se elegendo com a bandeira bolsonarista. Nisso eu acredito que o PL ele vai perder um pouco a sua força. O partido do Valdemar da Costa Neto vai perder um número ok de deputados e senadores. Ele vai falir? Vai fechar as portas? Não, eles têm muita máquina para conseguir se manter. Eu acredito que vai ser o Tarcísio, o candidato do PL. Ele vai vender um projeto de direita mais moderado, uma direita light ali, que de light não tem nada. O Ian Neves fez um vídeo muito bom sobre isso, sobre o Tarcísio, e eu quero que vocês assistam. Afinal, eu não sou de São Paulo, não conheço muito a política de São Paulo especificamente, eu conheço mais sobre a política do Sul, então eu prefiro deixar pro Ian Neves falar sobre isso. E com isso, é importante que a esquerda se organize para não deixar esse discurso do Tarcísio ser moderado e ir pra frente. Tem que bater todo dia no Tarcísio, falando que ele é um Bolsonaro 2.0, que ele carrega o bolsonarismo. Tem vídeo dele falando que vai dar anistia pro Bolsonaro. Ele é o candidato do mercado financeiro, então não dá para deixar ele se vender como moderado. Falando nisso, eu vou dar um pouco da minha opinião sobre o Partido Missão. Todo mundo sabe que eu odeio o MBL, ponto. Mas eu acredito que nessa queda do bolsonarismo, talvez o MBL seja um dos ganhadores. A direita tá um pouco em decadência? Tá. Possivelmente o MBL vai pegar um pouco desse bolo de bolsonarismo desacreditado e de direita desacreditada? Vai. Eles vão eleger um governador? Provavelmente não. O Renan Santos vai ser presidente? Provavelmente não. Mas considerando que hoje em dia eles têm um deputado, que é o Kim Kataguiri, eu acho que eles vão colocar umas 4, 5 cabeças. Umas 4, 5 cabeças do Partido Missão eu acredito que vai sim ser eleito. Ainda mais porque o Kim Kataguiri puxa voto, vai conseguir levar, eu acho que eles vão sim conseguir um outro deputado. Não vai ser grande coisa, não vai fazer um grande barulho, mas eu acredito que eles vão sair com um saldo positivo dessa eleição. Sobre o Centrão, de verdade eu não tenho grande expectativa dele aumentar a sua máquina. O Centrão sempre tá lá, independente do que aconteça, o Centrão tá lá, todo mundo sabe disso. Se eu não me engano vai ter uma união do PP com União Brasil, que é literalmente a arena, é literalmente uma união dos partidos que antes compunham a arena. Não vai mudar muita coisa, o Centrão vai continuar com essa força e segue o baile. Agora, sobre a esquerda tradicional, o PT, o PDT, o PSOL, eu acredito que eles vão ter uma pequena vitória. Pegou mal, muito mal, para todos os deputados de esquerda que votaram a favor da PEC da bandidagem? Ficou. Pegou muito mal, ficou muito feio. Possivelmente eles não vão ser reeleitos por causa disso, tá? Ficou feio pra caralho. Eu bati muito no PDT e no PT, nos 12 deputados do PT e nos 60% do PDT que votaram a favor, eu bati. E tem que ser batido, mas eu acredito que mesmo assim eles vão ganhar um pouco de força. Porque o Lula fez um mandato excepcional? Não, mas é porque o Bolsonaro é um bosta, um genocida que vai apodrecer na cadeia e ainda se pinta que o Brasil tá polarizado numa extrema direita e numa esquerda que, porra, cadê essa esquerda que eu não acho? Cadê essa esquerda? E assim, sobre o PSOL e o PCdoB exclusivamente, cara, depende muito da região a atuação deles. Aqui em Santa Catarina, a atuação do PCdoB, eu já vi gente falando que é muito ruim, e eu já vi gente falando que é muito boa, mas eu não conheço muito a fundo. Assim, depende muito da região que tu tá, sobre qual a atuação do PSOL, do PCdoB. É melhor você conhecer o candidato em si, conhecer as propostas deles, se puder trocar uma ideia com um candidato a deputado, seria bacana. Conhecer o passado, ver se ele tem um passado de militância, ver o que ele tá brigando. Porque assim, a gente sabe que uma revolução socialista não vai sair dali. Mas tem boas pessoas nesse partido. Tem a Samia Bonfim, tem o professor Humberto Matos, tem uma menina de Criciúma, que ela é vereadora, eu esqueci o nome dela, que eu recomendo bastante, ela tem uma atuação muito bacana. Agora, vamos falar dos partidos de esquerda radical. Eu tô na expectativa da Unidade Popular botar umas 2 cabeças. Pelo menos umas 2 pessoas, eu acho que tá na hora da gente se unir, conseguir colocar umas 2 cabeças da Unidade Popular. Eu sei que os outros partidos estão muito desmantelados, mas eu espero ver uma força da Unidade Popular. E agora eu vou falar sobre a proposta do Jones Manoel de ter uma esquerda unificada, pelo que eu
entendi não necessariamente no nome dele, mas ele gostaria de ser a cabeça desse nome. Qual é a minha opinião como membro da Unidade Popular? Eu decido alguma coisa? Não decido porra nenhuma, eu não sou nem importante, já vou deixando isso claro. Eu gostaria de ver uma esquerda radical unificada, principalmente na campanha para presidente. A gente vai conseguir unir com os trotskistas? Não vai. PSTU, PCO, esquece. Mas pelo menos entre os leninistas eu gostaria de ver. Sabe, eu sei que é impossível um PCdoB da vida, mas pô, entre a UP, PCB, PCBR, PCR, eu sinceramente gostaria de ver uma unificação. Agora, é nós que manda nessa porra. Se por um acaso a UP decidir que o Jones Manoel deve ser o candidato, ele deve atuar sobre as nossas linhas. Os candidatos que a gente tem que colocar é primeiro nós. A UP que tem partido, a UP que pode concorrer. Então, se a gente falar tal pessoa tem que ser deputado, o Jones tem que fazer uma campanha para tal pessoa ser deputado. Pronto. Se quiser fazer uma unificação, estratégia para certos lugares ser do PCBR, um candidato a governador, tal lugar, a UP decidir que tem que ser nosso, beleza. Mas a UP tem que dar a voz final. Entendo que se for feita essa união vai ter que ceder uma coisa ou outra, mas eu acredito que a UP tem que ter a voz ativa. Sobre o Jones Manoel ser candidato a presidente, mas em troca de, o apoio dele tem que ser massivo aos nossos candidatos de todas as outras áreas, e a UP, uma eventual eleição dele, tem que ter grande participação ativa no governo dele. O porquê que eu apoiaria eventualmente uma chapa entre Jones Manoel e o Léo Peri? O Jones Manoel é um nome muito forte. Ele necessariamente vai ser chamado para debate? Não é obrigatório. Eu acredito que vai ter um boicote, no máximo uma ou outra emissora vão chamar ele. Agora, seria muito interessante uma pessoa como o Jones Manoel indo em debate presidencial, batendo no Tarcísio, batendo no Lula, se mostrando como uma verdadeira esquerda radical que quer uma proposta diferente, que quer um pensamento diferente. Porque é massa, ele tá chegando na internet, tá viralizando os debates dele, tá massa. Mas o povão da periferia, grande massa da classe trabalhadora ainda não conhece massivamente o nome do Jones Manoel, como conhece, por exemplo, do Nicolas Ferreira, um do Bolsonaro, o do Lula. E o debate presidencial é importante para isso acontecer. Agora é bom deixar claro que não tem nenhuma obrigatoriedade, transmissão de TV, chamar o Jones. Por quê? Porque a eleição é uma eleição burguesa, tá? Então essa é a minha opinião. Se for para ter o Jones encabeçando a UP, beleza, conversado. Eu particularmente votaria a favor. Agora, no resto é nós que manda. 2 da manhã, só lembrando que eu não apito em nada na UP, eu não sou coordenador, não mando nada, eu cheguei ontem, eu não posso querer sentar na janela. O que eu falei foi apenas uma opinião pessoal do que eu acredito que poderia ser uma saída para essa treta toda, esse negócio todo. Mas se a UP for contra, se a UP quiser lançar uma candidatura em volta do Léo Peri, não vou puxar treta, eu vou aceitar, tá ligado? E outra coisa, eu espero ver umas cabeça nova, uns comunistas novos entrando, tendo uma atuação forte. Gostaria de ver o professor Humberto Matos, por exemplo. Se o Jones decidir, o PCBR decidir que não é o Jones que tem que ir pra presidente, ele for pra Câmara dos Deputados, eu acredito que ele se eleja, seria massa. Eu espero ter realmente uma renovada nessa esquerda radical, ver umas cabeças novas, uns nomes novos, e entender que a eleição é só uma pequena parte da política do processo burguês. Fechou? É isso, meus queridos. Um abraço, tamo junto.